Olá, meninos! Vamos continuar aqui a parte 2 da nossa aula de hoje sobre vírgulas, tá bom? Paramos no slide número 8, vem aqui comigo no slide número 9. Em que situações eu tenho obrigatoriamente que usar a vírgula, tá? Use a vírgula para marcar orações subordinadas adjetivas explicativas. Por favor, professora, a senhora já falou de adjunto adnominal, vocativo, aposto, coordenadas assindéticas. Poxa vida, professora. Calma, meninos, calma. Não é difícil. Vem aqui comigo, tá? O que é uma oração subordinada? É uma oração que complementa uma principal. Então, eu tenho uma oração principal, uma ideia principal que diz a vocês o seguinte: corri para onde? Professora, correu por quê? Essa oração principal, corri, ela precisa de um complemento. E aí eu vou e crio e trago para você a oração subordinada. Corri porque precisava dar aula. Este porquê precisava dar aula complementa a oração principal em sentido, tá? E ela depende da principal para fazer sentido. É uma oração subordinada, neste caso, subordinada explicativa. E adjetiva, professora? Quando eu expliquei o ano passado para o terceiro A hoje o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu simplesmente viajei. Eu falei, imaginem que a língua portuguesa é Moisés. Moisés segurando o seu cajadinho, tá? E aí bate o cajado, o que o Mar Morto fez? Abre-se no meio para passar o povo de Deus, o povo de Jesus. Meninos, aqui, que exemplo infame, mas aqui a oração subordinada adjetiva explicativa vai acontecer de uma forma similar. A oração ela quebra a principal no meio e coloca ou traz um complemento, uma especificidade, uma informação que agrega exclusividade ou algo que torna único algo que está na oração principal. Vamos com o exemplo que fica mais fácil. A escolha da camiseta terceirão do tércio, que é anual, foi suspensa pela pandemia. Meninos, olha essa oração. Qual é a oração principal? A escolha da camiseta terceirão do tércio foi suspensa pela pandemia. Essa é a oração principal. Ela foi quebrada no meio. Para quê? Para que uma outra oração trouxesse uma explicação, tá? Que é anual. Tudo bem? Professora, isso não é aposto explicativo? Não! O aposto explicativo, meninos, ele quebra a oração principal no meio, mas o aposto não tem verbo. A oração adjetiva explicativa tem verbo. Qual o verbo aqui? É do verbo ser, tá? Vamos para o segundo exemplo. A aplicada Yasmin, que estuda no terceiro A, ficou triste por não vir à escola. Yasmin, minha tutorada, saudade de vocês. Espero que você esteja bem, estamos sempre em contato e você está aqui no meu exemplo agora, meu amor. Beijo. Qual é a oração principal aqui, meninos? A aplicada Yasmin ficou triste por não vir à escola, tá? Eu quebrei a oração principal ao meio e acrescentei uma outra oração, né, subordinada adjetiva explicativa, para quê? Para explicar que Yasmin é essa. Tem três Yasmins no terceiro ano, não é nenhuma destas. É a Yasmin que estuda no terceiro ano A, tá? Eu quebrei a oração principal para trazer-lhes algo específico, tá? Sempre entre vírgulas, isso é regra. E o último exemplo. Filipinho maravilhoso, beijo no seu coração também, querido. Felipinho, que se senta próximo da porta, sempre foi muito gentil e cavalheiro. Gente,
pode ter muitos Filipinhos lá na sala, mas eu estou dizendo que é o Filipinho que se senta próximo da porta. Essa oração é a adjetiva explicativa, tá? Que está aqui agregando especificidade à oração principal, ok? Professor, e se não tivesse a vírgula? Se não tivesse a vírgula, queridos, ela seria subordinada adjetiva restritiva. Se você não se recorda da diferença destas duas, para um pouquinho, pega o teu livro didático, entra lá no Google, faz uma pesquisa, coloca o teu conhecimento em atualização, tá bom? Então, sempre que houver a quebra da oração principal para que exista uma outra oração explicando termos, dando especificidade, esclarecendo, devem estar entre vírgulas, tá bom? Vamos para o próximo, meus amores. Número 10. Use a vírgula, né? Nas expressões explicativas, continuativas, conclusivas, retificativas ou enfáticas de um modo geral. Não entendi nada, professora. A senhora está sempre falando dessa maneira difícil com a gente. Eu devo estar onde? Num dos círculos do inferno de Dante? Não, menino. O nome aqui é extenso, mas na prática é simples. Aqui em azul, meninos, eu coloquei uma lista do que seriam alguma dessas expressões, tá? Mas no exemplo vai ficar mais fácil. Vem aqui comigo, ó. O meliante, digo, cidadão infrator, foi detido na rua da escola. Meninos, quando eu coloco esse digo aqui, eu tenho uma expressão retificadora. Aqui eu atribuí até uma condição retórica, né? Eu usei a linguagem num sentido retórico e um discurso aqui até puxado mais para o conotativo, né? Eu estou ironizando, na verdade. Mediante, não, cidadão de bem. Então aqui, quando eu coloco digo, eu estou incluindo uma expressão retificativa. E essas expressões devem estar entre vírgulas na sua redação. Essas expressões, sim, são comuns nos textos que vocês escrevem para mim, tá? Eu sempre as corrijo, eu sempre percebo essas expressões no texto de vocês. Vamos para o próximo exemplo, tá? Os alunos do ensino médio, por exemplo, serão os mais prejudicados no Enem depois da pandemia. Meninos, essa é uma expressão explicativa. Lembra quando eu expliquei para vocês lá num dos primeiros slides o aposto explicativo? Lembram? É bem semelhante, tá? Os alunos do ensino médio, por exemplo, serão os mais prejudicados no Enem depois da pandemia. Então, essa expressão explicativa, por exemplo, deve vir entre vírgula. É regra, não erre, tá? E quando você for colocar sim e não como uma expressão enfática dentro do seu texto, não esqueça de colocar em vírgula. No meu exemplo, eu coloquei no início da frase, mas essa expressão para enfatizar algo na sua redação pode vir no meio do texto. Tem que vir entre vírgula. Sim, hei de terminar o ensino médio. A crise irá passar. Sim, o país deve entrar nos rumos para o futuro, tá? Esse sim, esse não, no meio da sua redação, deve vir entre vírgulas, ok? Número 11, meninos, vocês devem usar vírgula entre conjunções adversativa, adverso, oposto, e conclusivo, que conduz à conclusão, quando pospostas e intercalado. O que é algo posposto, meninos? É algo que vem após, que vem depois da oração principal, ou no meio da oração principal, nesse caso intercalado. Meninos, a dica que eu posso dar aqui: retome o seu estudo quanto às orações subordinadas adverbial. Retome o seu estudo quanto à preposição, conjunção e conectivo. Então, eu quero que você retome o que é um conectivo, o que é uma conjunção, o que é uma preposição e o sentido de advérbios, tá? No
Normalmente, meninos, preposições ligam palavras. Por exemplo, pastel de carne. Está ligando duas palavras, pastel e carne, e criando um sentido novo. Pão de mel. Pão de mel são duas palavras ligadas pelo de, pela preposição de, e cria aí um nome, um substantivo para algo. O dele liga palavras, as preposições ligam palavras e as conjunções ligam ideias, ligam orações, tá? Minha gata é terrível porque é muito jovem. A primeira ideia que eu tenho aqui é de uma gata terrível. E a segunda ideia de porque sendo muito jovem. O que está ligando uma ideia a outra, uma oração a outra? É uma conjunção. Nesse caso, essa conjunção também é um advérbio, tá? E virá sempre entre vírgulas. Geralmente os advérbios vão ligando as nossas ideias dentro do texto, vai ligando uma oração a outra. São eles, pensem nas ideias que você constrói como vagões de trem. E os advérbios, as conjunções, são os pinos que ligam um vagão a outro vagão. E estes pinos, eles vão ter vírgulas, tá? Para dizer ao leitor, aqui tem uma pausa, porque eu terminei uma ideia, comecei outra, tá? E quando esse advérbio, essa conjunção der a ideia de adversidade, de coisas que se opõem, ou de coisas que concluem, tá? Que levam o nosso raciocínio portanto, a uma conclusão, deve estar entre vírgula. Vem comigo para o exemplo para eu te ajudar, tá? William, porém, é extremamente inteligente, tá? William conversa bastante, mas sempre tira 10 na prova. Olha a ideia de oposição. Se conversa bastante, como tira 10 na prova? Maravilhoso, ele é maravilhoso. Então, meninos, são ideias opostas, né? Cujo o maso, porém, sempre vai aparecer no texto entre vírgula, tudo bem? Olha o segundo exemplo. Júlia, portanto, abriu mão da diversão para passar no vestibular. Júlia não sai mais de casa, só estuda. Portanto, abriu mão da diversão para passar no vestibular. Esse, portanto, nos conduz à ideia de conclusão. Sendo assim, conclui-se que abriu mão da diversão para passar no vestibular, tá? Então, esta expressão, ela virá entre vírgulas, tá? Último exemplo aqui. Consegue fazer graça com todos, contudo, não enxerga graça na própria vida. A primeira oração é consegue fazer graça com todos. Aí eu vou ter o quê? Um advérbio aqui, uma conjunção, que dá a ideia de adversidade, de oposição, de coisas opostas. Contudo, mas, porém, não enxerga a graça na própria vida. Então, uma ideia de não enxergar a graça na própria vida, outra ideia de fazer graça com tudo, e elas estão ligadas por essa partícula, por esse conectivo, e ele deve vir entre vírgulas. Então, sempre que eu tiver estas ligações e o que eu estiver transmitindo for ideia de adversidade ou de conclusão, coloque a vírgula, ok? Vamos para o próximo, queridos. Essa é muito fácil. Sem choro, nem reclamações. Breve e curto, tá? Use vírgula entre datas e endereços. A primeira coisa que você aprendeu no Fundamental 1, quando seus dentinhos de leite caíram, foi fazer um cabeçalho. A professora que te alfabetizou colocava todo dia lá na lousa o cabeçalho e a rotina para você copiar no seu caderninho. Então, você sabe isso aqui de cor e salteado. São Paulo, vírgula, o local de onde eu falo, de onde eu escrevo, 27 de abril de 2020, é a data. Meninos, regra da ABNT, não quero nenhum aluno escrevendo mês no meio de um texto com letra maiúscula. Isso é inadmissível, hein? Sempre letra minúscula. E aqui o segundo exemplo no caso de endereço. Rua da Felicidade, Felicidade é a minha avó, número 90, 90 é a idade dela. Como eu precisava trazer um exemplo fictício, homenageei a minha vozinha querida. Então, Rua da Felicidade, vírgula, número 90.
tá? Não exige explicação e nem sofrimento. Momento, mamão com açúcar aqui da aula, tudo bem? Número 13. Use vírgula entre elipse e zeugma. Lembrando que a zeugma é a omissão de uma ou mais termos de palavras anteriormente citados. Novamente aqui eu lembro quem, eu trago as minhas homenagens a quem? A professora Leila. Queridos, esse é um dos trabalhos que Leilinha apresenta e faz com vocês todos os anos. Todos os anos tem um mural com as figuras de linguagem. Esse também é um assunto tratado em nivelamento, né? Todas as APs, Saresp, sempre trazem questões com efeitos de sentido por figuras de linguagem. Então, a elipse é quando eu deixo uma palavra, um termo na frase, na oração, em oculto. Eu simplesmente não escrevo, mas não afeta o sentido, né? Não afeta a compreensão da mensagem que eu quero transmitir. Já a zeugma é uma figura de linguagem que me faz, na segunda oração ou numa outra oração, omitir algo que já foi dito, tá? Então aqui em azul não tem vírgula, mas é só para vocês lembrarem o que é elipse e o que é zeugma. A elipse. Quanta maldade na Terra! Quanta maldade existe na Terra, quanta maldade há na Terra. Não está aqui a palavra existir ou a palavra há, no sentido de haver, mas você compreende perfeitamente a mensagem transmitida aqui, tá? Esse efeito é muito utilizado na literatura, na esfera literária, ok? Agora vamos a zeugma. Uns dizem que foi acidente, outros que foi assassinato. Uns dizem que foi acidente, outros dizem que foi assassinato. Meninos, reparem que aqui é a primeira oração, ponto e vírgula, e inicio a segunda oração. Onde eu coloquei o termo omitido, onde eu não repito a palavra, o que eu coloco? A vírgula. Tá? Onde a zeugma, a vírgula. Vamos a mais um exemplo para eu explicar. O dia estava quente, primeira oração. O sol que estava escaldante. Eu não retirei o estava, que é uma expressão já dita na primeira oração, eu retirei e coloquei em zeugma a palavra estava aqui. Se eu retirei, o que eu coloco no lugar? A vírgula. Então, a vírgula, neste caso, nestes dois exemplos, ela está afirmando, mostrando onde está a omissão, onde está a zeugma, tá? Neste caso, a vírgula é obrigatória, tá? 14. Eu devo usar vírgula precedendo orações principais pospostas. Pelo amor de Deus, professora, eu não entendi nada que a senhora falou. Lembram quando eu dei o exemplo que tem uma oração principal, uma ideia principal que precisa ser complementada por outras orações subordinadas, né? Coloco lá. Cheguei em casa e almocei, porque à tarde darei aula. Eu tenho duas orações. Qual é a principal? Cheguei em casa e almocei. Qual é a oração subordinada? Porque à tarde darei aula, tá? Aqui, neste caso aqui da vírgula, é quando eu tenho orações principais sendo intercaladas, elencadas, uma oração principal atrás da outra, para depois no final entrar uma outra oração, a subordinada, que lhe agregue sentido, que lhe agregue uma compreensão, um efeito de sentido. Venham aqui comigo. Gente, eu expliquei errado. Eu expliquei o outro exemplo. Volta. A professora está dormindo. Orações principais pospostas é aquela em que eu inverto a oração principal. Desculpa, gente. A professora já está doidona. Quem utiliza muito esse efeito? Machado de Assis. Machado de Assis é um escritor que utiliza muito a inversão sintática. O que é isso, inversão sintática, professora? Eu não falei para vocês que a língua materna
tem uma ordem, a língua materna da língua portuguesa, nossa língua materna, ela tem uma ordem. Um sujeito que pratica uma ação que tem uma consequência, né? Essa é a ordem da nossa linguagem. Tem muitos escritores que invertem. Ele traz a ideia, ele coloca a ideia principal ao final e aquilo que complementa a ideia principal à frente, tá? Então aqui, ó, eu vou ter a oração subordinada primeiro. Neste caso são orações subordinadas adverbiais. Olha aqui. Quando menos esperava. Olha como é que eu começo a frase. Quando. Quando é um advérbio que dá a ideia de tempo. Oração subordinada adverbial temporal, tá? Quando menos se esperava, Eduardo entrou na sala para fazer a prova. Tá invertido, meninos. Como seria a construção sintática mais utilizada por nós aqui no Brasil? Seria Eduardo entrou na sala para fazer a prova, quando menos se esperava. Essa seria uma ordem sintática mais conhecida pela maioria das pessoas. Aí depois, como começa essa frase? Porque não estava disposta. Porque é um advérbio que dá a ideia de explicação. Oração subordinada, adverbial, explicativa. Odeio esses nomes que a senhora está usando, professora. Odeio. Mas tudo bem. Significa aqui que a gente tem uma inversão novamente. A ideia principal está no final, ó. Porque não estava disposta a entregar seu coração, Leonardo trocou o amor da menina pela oficina mecânica. Como seria a construção sintática mais confortável, aquela que a gente mais conhece? Como seria mais natural pra gente? Leonardo trocou o amor da menina pela oficina mecânica, porque ela não estava disposta a entregar seu coração. Então perceberam que a oração subordinada veio à frente e a principal ao final? E para marcar essa inversão, eu tenho a vírgula para separar as duas orações e indicar que a principal está posposta, está depois, está ao final, ok? Machado de Assis e esse período, essa literatura de 1860 a 1900, sabem utilizar muito bem a língua e brincar com a sintaxe também, tá? Então lembrem-se disso, até para responder alguma questão objetiva na prova. Agora sim, meus amores, o que eu tinha explicado era aqui, ó, a professora tá atrapalhada, tá doida. Você deve usar vírgula entre orações intercaladas. São orações que vão trazendo informações uma após a outra, mas em vez de usar as conjunções, né, em vez de usar palavra, vão sendo ligadas pela vírgula. Olha aqui. Na guerra e no amor, disse o filósofo, vale quase tudo, tá? Eu tenho 3 orações aqui. Em vez de utilizar alguma conjunção, para intercalar essas várias orações, eu vou utilizar a vírgula. O Enem, disse o aluno, ainda vai acabar com a minha vida. Aqui, qual seria a oração principal, meninos? O Enem ainda vai acabar com a minha vida, né? E a outra oração seria, disse o aluno. Mas aqui, ó, essa oração intercalada aqui no meio da principal, ela não é adjetiva explicativa e também não é adjetiva restritiva. Ela é uma oração subordinada, mas que está intercalada no meio da principal. E para marcar essa construção, deve vir entre vírgulas. Tudo bem? Vamos para a próxima. A última, meus amores, acabou. Nos elementos paralelos de um provérbio. Meninos, não é raro alunos utilizarem provérbios na redação. Nós, professores, não recomendamos os provérbios, a gente recomenda pensamentos e máximas ou aforizações de filósofos. Mas tudo bem, se você tem um bom domínio, uma boa articulação, de repente, dentro do teu traço de estilo, você pode sim engrandecer o teu texto com algum provérbio. E provérbios com elementos paralelos devem ter vírgula. Mocidade ociosa, velhice vergonhosa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Então, olha, são elementos em paralelo que devem ser separados por vírgula, no caso do provérbio. Foi isso, meninos. Desculpem o cansaço. Eu tive que parar o vídeo porque foi um dia um pouco tumultuado. Desde o início da pandemia, meu vizinho está fazendo obra, então é aquele barulho o dia inteiro e eu tive que dar um espaçamento entre um vídeo e outro e o cansaço acaba aparecendo aí no vídeo. Mas foi isso, essa é a aula dessa quinta-feira. Eu estou à total disposição se houverem dúvidas. Faça o exercício, tá? Que está na pasta. Para este vídeo, acompanhem com o PowerPoint, resumam isso no caderno, né? Em vez de colocar vários exemplos, coloquem um só, mas façam no caderno e eu estou à disposição. Estamos juntos. Beijo, meus amores!